Não é a água de fora que afunda o barco, é a água de dentro. Essa frase carrega uma verdade simples, mas profundamente ignorada por muitos. A vida constantemente nos apresenta dificuldades externas, crises, ataques, palavras negativas, obstáculos e até momentos de perda. Porém, o que muitas vezes esquecemos é que o que realmente pode nos derrubar não são essas situações externas, mas as reações internas que temos diante delas. Quando permitimos que nossos medos, inseguranças, críticas e pensamentos negativos tomem conta, somos como um barco com furos por onde a água entra. Pequenas infiltrações, que no começo parecem insignificantes, acabam afetando toda a nossa estabilidade emocional, mental e espiritual. Por mais que o mar à nossa volta esteja agitado, se nossa estrutura interna estiver sólida, podemos sobreviver a qualquer tempestade. Porém, se permitirmos que a água entre, por menor que seja a infiltração, o barco começa a afundar. Isso é algo que a maioria das pessoas não percebe até ser tarde demais. Não são as ondas lá fora que nos afundam, é a água que deixamos entrar, e isso começa de dentro para fora. O que realmente nos afunda não são as crises externas, as dificuldades que a vida nos impõe, ou os ataques que recebemos de outras pessoas. O verdadeiro perigo está nas palavras que aceitamos como verdades, nas críticas que decidimos carregar e no medo que damos espaço para morar dentro de nós. A dúvida também é uma das maiores responsáveis por essa infiltração silenciosa. Essas são as pequenas brechas que, quando ignoradas, acabam tomando conta da nossa vida. Por exemplo, uma crítica não dita com a intenção de nos ferir, mas que aceitamos como verdade, pode se tornar uma semente que, ao ser alimentada, cresce e nos paralisa. Da mesma forma, o medo que deixamos crescer dentro de nós pode minar nossa força e nos impedir de avançar. Não importa o quão violento seja o mar à nossa volta, se estivermos firmes e tranquilos por dentro, podemos atravessar qualquer tormenta. Mas se permitirmos que a dúvida e o medo se instalem, isso pode nos afundar, mesmo que estejamos em águas rasas. A lição aqui é que o que nos derruba não vem de fora, mas de dentro, das escolhas que fazemos sobre o que deixamos habitar nossa mente e nosso coração. Se não vigiarmos, podemos estar alimentando essas infiltrações sem nem perceber. A história de Amir Klin, o navegador brasileiro que atravessou o Oceano Atlântico a remo sozinho, serve como uma poderosa ilustração de como o maior desafio em qualquer jornada não é o que está fora de nós, mas o que está dentro. Amir enfrentou tempestades reais, tubarões, noites geladas e a constante incerteza de um novo amanhecer. Durante 100 dias ele remou sozinho, sem a certeza de que chegaria ao seu destino. Mas o que o manteve firme não foi a força física, nem a resistência do barco que ele usava. O que realmente o manteve em pé foi o que ele carregava dentro de si. Sua determinação, sua coragem. Acima de tudo, sua mente preparada para os desafios. A travessia de Amir não foi apenas um teste físico, mas um teste psicológico e emocional. O perigo real não era o mar com suas ondas e tempestades, mas como ele reagiria a esses desafios. Quando as condições se tornaram extremas, a única coisa que ele podia controlar era sua mente. Isso nos ensina que, em momentos de crise, a nossa maior força vem da forma como lidamos com o que está dentro de nós. Amir soube que o verdadeiro obstáculo a ser superado não estava nas ondas, mas nos momentos de dúvida, medo e cansaço mental que surgiam ao longo do caminho. Essa história nos desafia a refletir. Como estamos nos preparando internamente para as tempestades que surgem na nossa vida? A ideia de que nossa mente é o verdadeiro leme do barco é central para entender o que nos permite navegar pelas dificuldades da vida. Napoleão Hill, em sua obra Pense e Enriqueça enfatiza que nossos pensamentos moldam nossa realidade. O que acontece fora de nós, os desafios, as críticas, as dificuldades, não têm o poder de nos afundar, a não ser que aceitemos essas experiências como verdades absolutas e permitamos que elas nos definam. A mente é a chave para manter o controle e a direção, e ela precisa ser cuidadosamente protegida e treinada. Quando nossa mente está aberta para qualquer influência externa, ela se torna vulnerável, como um barco com várias rachaduras.
Pensamentos negativos, inseguranças e medos se infiltram sem que percebamos. Aos poucos, começam a afetar nossa estabilidade emocional e mental. Porém, se cultivarmos uma mente blindada, treinada para manter o foco, a clareza e a disciplina, podemos atravessar qualquer mar revolto, por mais desafiador que seja. A verdadeira força para enfrentar as dificuldades vem daquilo que construímos dentro de nós, a nossa mentalidade. A mente disciplinada e focada, alinhada com um propósito claro e uma visão positiva, é o leme que nos guia em direção ao nosso destino, independentemente do que o mundo externo tente nos impor. A Bíblia nos ensina a importância de guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em Provérbios 4:23, essa ideia é clara. A proteção interna é essencial para que possamos viver de maneira saudável e equilibrada. Assim como um barco pode ser destruído se a estrutura interna não for mantida, a nossa vida também será vulnerável se não cuidarmos de nossos pensamentos e emoções. Podemos ter os melhores recursos externos, o maior talento ou inteligência, mas se não vigiarmos o que entra em nossa mente e coração, seremos facilmente afetados pelas adversidades da vida. Proteger o interior significa criar uma disciplina emocional e mental que nos impede de ser reféns das circunstâncias externas. A crítica, o medo, a culpa, a comparação e até as emoções não resolvidas podem se tornar como água infiltrando o barco. Por mais que tentemos ignorar, essa água vai acumulando. Eventualmente, afunda nossa paz, nossa autoestima e nossa capacidade de agir com clareza. O maior desafio não é o que acontece ao nosso redor, mas o que permitimos que aconteça dentro de nós. A boa notícia é que, assim como podemos permitir que a água entre, também podemos impedir que ela entre. O que nos afunda não são as dificuldades externas, mas o que deixamos ocupar nossa mente e coração. Se conseguimos controlar o que permitimos que entre, podemos manter nossa estrutura interna forte, independente das tempestades externas. Se o problema está dentro de nós, então a solução também está dentro de nós. A verdadeira transformação começa com o reconhecimento de que o que nos afunda não são as crises externas, mas as respostas internas que damos a essas crises. Quando nos permitimos ser dominados pelo medo, pela insegurança ou pela dúvida, é como se estivéssemos abrindo pequenas brechas no nosso barco, sem perceber. Essas brechas, que podem parecer pequenas e insignificantes no início, acumulam-se, eventualmente, afundam nossa capacidade de avançar. O segredo para não afundar, mesmo em meio a tempestades, é treinar a nossa mente para permanecer firme. Como Napoleão Hill diz, tudo o que existe foi primeiro criado em pensamento. Se não tivermos um controle consciente sobre nossos pensamentos, estaremos à mercê das emoções e das influências externas. Por isso, o verdadeiro leme do nosso barco é a nossa mente. Se ela estiver bem preparada, blindada e com propósito, podemos atravessar qualquer fase turbulenta da vida. O mar pode balançar o barco, mas a nossa mente e nossa estrutura interna podem mantê-lo à tona. Cuidar da mente, fortalecer as crenças positivas, eliminar as dúvidas e crenças limitantes é o processo de blindar o barco. Quando conseguimos dominar nossas emoções e controlar os pensamentos que alimentam nossa insegurança, o exterior perde muito do seu poder sobre nós. Isso é a verdadeira preparação. A mente deve ser treinada para resistir, para manter o foco e para não permitir que as tempestades internas nos derrubem. A Bíblia reforça esse princípio com grande clareza. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Essa passagem nos lembra que, assim como um barco precisa ser cuidadosamente mantido e protegido, o nosso coração e a nossa mente também exigem vigilância constante. A água que entra no barco não é apenas aquela que vem das ondas externas, mas também a água que permitimos infiltrar pela falta de cuidado interno. Da mesma forma, em nossas vidas, podemos ter talentos, inteligência e até fé. Mas se não estivermos atentos ao que permitimos entrar em nossa mente e coração, qualquer tempestade interna pode nos derrubar. Proteger o coração e a mente significa estabelecer um filtro rigoroso sobre o que escolhemos ouvir, ver e pensar.
As influências externas, como palavras negativas, críticas destrutivas e até comparações, podem se infiltrar e corromper nossa estrutura interna se não estivermos vigilantes. A Bíblia nos ensina a importância de guardar o que entra em nós, porque o que consumimos mentalmente e emocionalmente vai definir a qualidade da nossa vida. Se não tomarmos cuidado, podemos ser dominados por sentimentos de culpa, raiva, medo e comparação, que, como a água que entra em um barco, vão corroendo nossa paz e nos deixando vulneráveis. É crucial, portanto, cultivar uma mentalidade saudável e proteger o que alimentamos em nossa mente, de modo que, mesmo diante das adversidades externas, não sejamos levados a afundar. O que realmente nos afunda não são as crises externas, mas as brechas que permitimos se abrir dentro de nós. Muitas vezes, essas brechas surgem de maneira sutil, como um pensamento automático negativo, uma comparação silenciosa, um padrão de autossabotagem ou uma busca constante por validação externa. Essas pequenas infiltrações podem parecer inofensivas no início, mas com o tempo vão acumulando, sem que percebamos, podem minar nossa confiança, nosso propósito e nossa direção na vida. O pensamento automático negativo é uma das formas mais comuns de água entrando no barco. Ele é tão natural para algumas pessoas que nem questionam a veracidade desses pensamentos. Frases como "não vai dar certo", "isso não é para mim" ou "eu não sou capaz" são como gotinhas diárias que, acumuladas, começam a afundar a autoestima e a motivação. Sem perceber, essas crenças negativas se tornam uma verdade internalizada e limitante, que impede qualquer avanço. A comparação silenciosa também é um grande inimigo. Muitas pessoas dizem que não se importam, mas a verdade é que as comparações constantes com os outros podem gerar sentimentos de inferioridade e insegurança. Ao ver o sucesso de outra pessoa, em vez de nos inspirarmos, nos sabotamos, pensando que não somos bons o suficiente. Esse tipo de comparação começa a minar nossa autoconfiança e a nos afastar do nosso próprio caminho. A autossabotagem inconsciente é outro fator que pode abrir rachaduras. É o ciclo em que começamos um projeto ou plano, mas, no meio do caminho, paramos ou procrastinamos. Sabemos o que devemos fazer, mas não tomamos a ação necessária. Esse comportamento pode ser uma forma de medo ou falta de crença em nós mesmos, e com o tempo vai corroendo nossa capacidade de agir com propósito. A busca por validação externa é outra brecha que, se não for controlada, pode enfraquecer nossa estrutura interna. Se dependemos constantemente da aprovação dos outros para nos sentirmos bem ou capazes, estamos deixando a água entrar. Nossos sentimentos e nossa confiança não podem estar condicionados ao que os outros pensam ou dizem de nós. Essas brechas, essas pequenas infiltrações que muitas vezes ignoramos, são as verdadeiras causas do nosso afundamento. Se não ficarmos atentos, elas irão corroer nossa força interior e nos deixar vulneráveis diante das dificuldades da vida. A boa notícia é que, ao identificá-las e trabalhar para fechá-las, podemos restaurar a nossa confiança, nossa direção e nossa paz interior. A falta de um propósito claro é uma das maiores brechas que podem fazer com que nossa vida perca o rumo, tornando-nos suscetíveis às tempestades internas e externas. Quando não sabemos para onde estamos indo, qualquer direção parece válida, e o mar da vida acaba nos levando sem rumo. Isso acontece porque a ausência de um propósito bem definido nos faz vulneráveis às distrações, às críticas e às mudanças imprevisíveis que surgem ao nosso redor. Se não temos um objetivo claro, nos deixamos levar pelas correntes de expectativas alheias, pela pressão do dia a dia, ou até mesmo pela procrastinação. Quem não sabe para onde vai acaba sendo arrastado pelas circunstâncias. No entanto, quando temos um propósito bem definido, nossa mente se alinha com a direção que escolhemos. Isso nos dá força, resiliência e clareza para lidar com as adversidades. Como Amir Klin demonstrou em sua travessia do Atlântico, ele sabia para onde estava indo. Por isso, pôde resistir às tempestades e ao cansaço. Seu objetivo não era apenas atravessar o mar, mas chegar ao destino com um propósito claro e uma missão em mente. A falta de propósito, portanto, cria um vazio interno que facilita a infiltração de pensamentos e emoções negativas, pois,
Sem um norte, nossa mente acaba se desorganizando. A dúvida começa a tomar conta, a insegurança se instala e a falta de direção nos faz questionar tudo ao nosso redor. Isso não só enfraquece nossa força interna, mas também nos impede de agir com a confiança necessária para seguir em frente. A solução, portanto, é criar e definir um propósito claro para a nossa vida. Esse propósito é o alicerce que mantém nosso barco firme, mesmo quando as águas estão agitadas. Quando temos um objetivo claro, mesmo as dificuldades externas se tornam desafios a serem superados em nome de um propósito maior. Definir o que realmente queremos alcançar e o motivo pelo qual queremos alcançar isso nos dá a força para continuar, não importa o quão turbulento seja o caminho.